Pessoal, para finalizar, eu trouxe aqui 16 mitos para fortificar melhor a informação na cabeça de vocês, né? Então vamos lá, sem mais delongas, a esses mitos. O primeiro é que o HDL protege o coração, quanto maior, melhor. A gente viu que estudos observacionais clássicos mostram que um HDL mais alto se associa sim a menor risco de infarto. E aí gerou a ideia de que HDL é o colesterol bom. E aí empresas farmacêuticas investiram bilhões para fazer os inibidores de CETP, né, e levar HDL. Mas não só esses fármacos não funcionaram, né, o torcetrapib, dalcetrapib, eles levavam HDL em 30 a 100%, eles dobravam o HDL, mas também outros fármacos como niacina não reduz o evento cardiovascular, variante genética não que aumenta HDL também não reduz, tá? Então, na verdade, o HDL é um sinal também de triglicerídeo mais alto, tá? Então, uma hipertrigliceridemia pode gerar um HDL baixo também, tá? É isso que a gente vê. Mas não é que há um tratamento específico para subir o HDL e que ele mais elevado vá por si diminuir o risco cardiovascular. Ele não é alvo terapêutico, tá bom? Comer colesterol aumenta o colesterol no sangue, né? Isso aí é a hipótese original do Ansel Keys em 1950, tá? E aí ovos, frutos do mar, eles foram demonizados, né? Então as primeiras diretrizes elas até limitavam o colesterol dietético, o ovo virou um vilão, né? No ali no início dos anos 60, até anos 70, né? Justamente pela questão do colesterol. Mas isso também mudou, né? Então o fígado a gente vê que regula essa síntese de colesterol. Então se a produção endógena cai, né? Aí o fígado acaba captando mais, tá? Então, as meta-análises recentes mostram o consumo de ovo até um por dia, né? Estudos grandes mesmo, não aumenta o risco cardiovascular. A gente vê sempre padrão, né, alimentar. Então, não é que um ovo também é um alimento perfeito, né? Ele tem bastante gordura saturada, mas também insaturada, né? Então, a gente não faz uma dieta base de ovos para alguém que tem doença cardiovascular. Mas não é por causa do colesterol, tá? É porque a gente acaba priorizando fontes mais de gorduras insaturadas, tá? Há pessoas que podem ser hiperrespondedores a isso, né? Então tem que tomar um certo cuidado, é de difícil diagnóstico, né? A gente acaba mais fazendo exclusão nesse caso. Vamos tirar o ovo ali da dieta, né? E ver a resposta do paciente. Mas isso não é tão comum assim, tá? E de repente as pessoas com um LDL ele muito baixo, né? Elas podem responder um pouquinho mais também ao consumo de colesterol, tá? Um outro mito é que estatinas são veneno, causam problemas graves no fígado, né? Isso é por relatório de mialgia, rede social, né? Grupos anti-estatina. Mas as meta-análises mais recentes, né? Elas mostram redução de 22% em eventos cardiovasculares, quando você reduz ali cerca de 38 miligramas de LDL, né? Hepatotoxicidade grave é muito rara, menos que 0,01%. Miopatia grave e rabdomiólise também são graves, né? E aquela dor muscular associada à estatina é 5 a 10%, mas parece que é muito nocebo também. Quando a pessoa para de usar, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio e de mortalidade cardiovascular, né? Então, não parar de usar é o grande problema aqui, tá? Porque a pessoa, se ela tem a indicação adequada, mas não é para parar de usar, obviamente. Suplementos naturais, como levedo de arroz, berberina, alho, né? Não são boas opções para controlar o colesterol. Não chegam nem próximo dos efeitos da estatina, tá? Então a gente tem essa busca, né, por alimentos naturais, que é melhor que a medicação. O que importa para o seu organismo é a redução do desfecho cardiovascular, tá? Então, a American Heart Association, igual a gente viu, ela faz uma contraindicação justamente que as pessoas podem deixar de usar estatina, o que não é a nossa ideia aqui, né? Que as pessoas usem estatina, obviamente, quando necessário, ou outras medicações, né? E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela mostra que tem evidência insuficiente, né? A monocalina K ali que tem no levedo de arroz, né? No arroz vermelho, não tem um controle de qualidade e pode ter efeitos adversos também, né? Sem a evidência de redução de eventos cardiovasculares.
A berberina até tem alguns estudos que mostram redução de LDL, mas são estudos muito pequenos, nenhum ensaio com desfecho cardiovascular, né? E os outros suplementos ali também tem poucos efeitos, né? Psyllium tem um pouquinho mais também, nada absurdo, né? Beta-glucana e fitoesteróis também, mas isso a gente também consegue, né? Beta-glucana, fitoesteróis, por uma dieta adequada, igual eu mostrei para vocês, né? O ômega 3 protege o coração. Na verdade, né? As pessoas que consomem mais fontes de peixes, fontes de ômega 3, são pessoas que acabam fazendo uma dieta por si mais saudável, tá? Então, não é bem que é o ômega 3, que a suplementação é justificada, tá? Não confundam, ok? O que a gente vê, na verdade, é que o estudo com o Icosa pentetil, que é o EPA puro da Vascepa, né, na verdade, ele viu efeito na redução de eventos cardiovasculares, tá? Então, foi isso. Não foi o ômega 3 puro com o EPA, tá? E IDH, né? Foi só o Vascepa, tá bom? E outros estudos ali com ômega 3 não vem redução de efeitos, tá? Então, o EPA em dose terapêutica é diferente. Acho que minha imagem cortou aqui, mas eu falo para vocês, né? É diferente do ômega 3 por si, tá? Então, muito cuidado, né? O ômega 3 sim pode ter efeito na redução do triglicerídeo, né? Mas vocês viram que não é um efeito ali tão robusto e a gente não está falando de saúde cardiovascular diretamente, tá? Um outro mito, a LDL muito baixo é perigoso, que o corpo precisa de colesterol, né? Sim, o corpo precisa de colesterol, né? Fazer síntese de hormônios como testosterona, cortisol, aldosterona, membranas celulares, bile. Mas nós temos evidência de segurança com LDL muito baixo, né? Com o evolocumab, o alirocumab, a LDL de 30 ali, sem sinal de dano cognitivo, hormonal ou muscular, tá? Quem tem mutação também na PCSK9 são pessoas saudáveis, sem deficiências, né? Então a gente vê que o benefício cardiovascular é linear, dependendo do risco basal do indivíduo, né? Então, uma pessoa que precisa ter um LDL ali mais baixo de 70, 55, até 40, dependendo da diretriz, essa pessoa vai ter benefício sim com essa redução e não vai ter um dano de, vai parar de produzir testosterona, vai ter dano ali nas membranas. Não, tá? Isso é um baita de um exagero, na verdade. Se não tenho sintomas, não tenho doença cardiovascular, né? Isso é um grave problema até para quem faz dieta carnívora, né? É assim, são doenças silenciosas, né? A aterosclerose é uma doença silenciosa, tá? Então, tem um estudo com adultos espanhóis saudáveis, 40, 54 anos, 63% já tinham aterosclerose subclínica, sem nenhum sintoma. O primeiro evento clínico, como um infarto agudo do miocárdio, um AVC, muitas vezes é sem aviso prévio, tá? Então, né, às vezes o CAC já está alto, mesmo o indivíduo assintomático, né? Estudos como o Framingham, eles mostram que muitas pessoas sem sintomas, né, podem infartar, tá? Justamente, né? São doenças silenciosas, né? A gente não tem um sinal ali no nosso organismo, ali que a gente vê, a gente tem os exames de sangue, mas é aquela pessoa que não faz exame, não está numa triagem preventiva, né? Ela está sim correndo risco, sim. Ela tem uma dieta, um estilo de vida inadequado e um risco genético, tá? Falam também que doença cardiovascular é mais em homem, mulher não tem tanto risco. Na verdade, né, por mais que seja mais diagnosticado em homens os infartos, né, historicamente, as mulheres têm risco sim, tá? Globalmente, 50% das mortes por doença cardiovascular é em mulheres. E a doença cardiovascular é a principal causa ali de morte em mulheres nos Estados Unidos e no Brasil. Só que elas envolvem mais tarde, né, justamente por causa da queda de estradiol pós-menopausa. Então, nós temos riscos específicos também em mulheres, né, que eu já falei para vocês, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, menopausa precoce, tudo isso aumenta o risco das mulheres também, tá? O slide acabou cortando, mas aqui também tinha uma fala sobre SOP, que é importante, né? Paciente com SOP ao longo da vida também aumenta esse risco. Basicamente, aquela mulher, em resumo, né? Que vocês veem que tem um padrão de gordura mais centralizado, tá? Isso também vai aumentar o risco cardiovascular dela.
Óleo de coco é saudável para o coração, que é uma gordura natural, né? Esse mito tinha diminuído anos atrás e agora voltou, infelizmente, né? 90% dele é gordura saturada. Ele tem ácido láurico, que muita gente fala, é TCM, é seguro, né? Mas o ácido láurico também eleva LDL, tá? É um dos que mais eleva, na verdade. Então não faz sentido falar que ele é seguro. Não, não é seguro, tá? Ele, na verdade, aumenta claramente o LDL e os estudos com aumento de LDL mostram aumento de risco cardiovascular. Ah, mas não tem estudo com óleo de coco diretamente. Não, não tem, né, gente? Mas aí a gente usa o princípio de precaução, tá? Então, ó, se o LDL é um marcador tão robusto para risco cardiovascular e o óleo de coco aumenta o LDL, ah, mas não tem estudo diretamente? Ok, mas, né, a gente tem que cuidar para não ter também esse pular etapas. Ah, então, já que não tem estudo, eu vou usar e acabou. Não, é. Bem pelo contrário, você vai se precaver, tá? Exercício intenso elimina o risco cardiovascular. Atletas não têm aterosclerose. É óbvio que a atividade de exercício é positivo, né? São cardioprotetoras, tá? Mas, é assim, alguns estudos mostram que o excesso de exercício pode aumentar a score dependendo da genética do paciente, tá? E outra coisa, né? A pessoa que gasta muita caloria, ela também pode consumir muita caloria. Ela pode consumir, inclusive, muita gordura saturada, e até baixa gordura insaturada, tá? O exercício, obviamente, é positivo, mas o exagero também pode levar ao exagero dietético, né? Tem pessoas, sim, que têm risco cardiovascular congênito, isso a gente vê, né, nos relatos de mortes súbitas, que não são recentes, tá? É que agora é mais divulgado, né, pela globalização. Mas a gente tem vários relatos de mortes súbitas desde décadas e décadas atrás, tá? E aí, mesmo que a pessoa seja atleta, né, ela tem fatores de risco, né? Hipercolesterolemia familiar, o LDL alto já, pela dieta, tabagismo, tá? Então, o exercício ele pode diminuir o risco sim, em uma das vertentes, né, como sensibilidade à insulina, por exemplo, né, ele melhora a sensibilidade, mas não quer dizer que ele vai zerar o risco, tá? Muito cuidado. Pressão alta só é perigosa quando dá sintoma. É errado, né? É igual a aterosclerose. A RAS, né, que é a hipertensão arterial sistêmica, é uma assassina silenciosa. Então, a pessoa que se enche de carne gorda e exagera no sódio, né, tá piorando a saúde cardiovascular em 2 dias, tá? Não tem essa de dor de cabeça que é o sinal, tá? A cefaleia não confirma associação consistente com hipertensão leve ou moderada, tá? Então, o que que a gente vai ver aqui? Que os danos são muitas vezes silenciosos, né? Você vai ver, vai mais por um eletrocardiograma, tá? Exame de imagem com espessamento da íntima e da média, ali da carótide, né? Uma albuminúria, que a gente vai ver aqui quando falamos de doença renal, uma retinopatia, tá? E a aspirina, será que ela previne infarto? Isso aí eram de estudos mais antigos, né? Que ela era usada para prescrição primária, né? Prevenção primária, em pessoas sem doenças ali, né? Cardiovasculares estabelecidas, tá? Mas vários estudos mais recentes, né? Mostrou que o benefício é basicamente nulo para eventos cardiovasculares combinados e aumenta o risco de sangramento grave, tá? Consequentemente, né? As task force, né, as forças-tarefas de prevenção, não recomendam aspirina rotineira, principalmente naqueles com mais de 60 anos, justamente pelo risco real de sangramento ali grave, né, que ela tem, tá? Ela afeta também a coagulação, né? Então, muito cuidado. Friedewald calcula o LDL. A gente já viu que não é uma boa, né? Friedewald é aquela velha fórmula de triglicerídeo dividido por 5, né? Que você vai pegar o colesterol total, o HDL, triglicerídeo dividido por 5, tá? Quando o triglicerídeo está acima de 200, já vai dar errado. E aí ele também pode subestimar o HDL em 5 a 30 miligramas, quando o paciente já está em tratamento, tá? E quando o LDL está abaixo de 70. Então, usem a equação de Martin-Hopkins, ok? Isso a gente acha facilmente no Google, né? Só jogar calculadora Martin Hopkins que vocês acham, tá? Aí não tem segredo, beleza? Colesterol alto vem da má alimentação. Se comer bem, não precisa de remédio. Não, porque, mais uma vez,
existe hipercolesterolemia familiar. São mutações no receptor de LDL, na ApoB, PCSK9, e tudo isso vai aumentar o risco, tá? Então, LDL 200, 400, mesmo fazendo uma dieta rigorosa. Pode afetar de uma em 200 pessoas até 500, né? O mais comum é a hipercolesterolemia familiar heterozigota, tá? Que não sobe tanto o LDL assim. Mas quando é homozigota, sobe ainda mais, tá? Então pode subir ali 20, 60 miligramas desse litro, mas tem casos, né, que pode subir 300, 400, tá? Triglicerídeos não importam tanto, o que importa é o LDL. O LDL é sim alvo terapêutico, tá? Mas hoje a gente tem uma ApoB, e a ApoB a gente vê também nas VLDLs ricas em triglicerídeo, tá? E o não HDL é uma meta junto com a LDL. Então ele já incorpora triglicerídeo no cálculo, né? Então ApoB, não HDL é importante. O próprio estudo Reducit, né, com o EPA isolado, reduziu eventos cardiovasculares em 25%, tá? Então, o triglicerídeo importa sim. Ele é um marcador de risco também junto com a LDL, né? Ainda mais se ele está mais elevado. O maior risco dele quando ele está muito elevado é a pancreatite, tá? Mas não quer dizer que ele não aumente o risco cardiovascular. Justamente por isso que a gente vê, não HDL e ApoB. A questão é que ele não é o principal alvo terapêutico, mas ainda assim a gente tem que cuidar, tá? Justamente porque essas moléculas de ApoB são ali, né, partes do mecanismo de heterogênese. Então, sim, o triglicerídeo a gente busca, mas obviamente que o LDL ainda é o principal alvo que a gente tem estudos, ok? Por fim, LPA elevado não tem tratamento. O que adianta medir? Não tem tratamento até agora, né? Nós temos lá os fármacos em fase 3. Obviamente que tem que esperar os resultados de desfechos cardiovasculares, né? Não é só baixar LPA, tá? Mas ela é boa para estratificar risco. Então, se ela está mais alta, você pode ter um risco ali, né? 1,4 vezes maior de evento cardiovascular. Então, um paciente que se faz a Prevent está em borderline, ele já vai para intermediário alto. E aí já tem que entrar com estatina, que de repente você não ia entrar, mas não, vamos entrar, né? E aí se também já tem uma LP elevada, já tem uma doença cardiovascular estabelecida, aí talvez tenha que reduzir ainda mais o LDL, em mais 20 a 30% além do que já reduziu. E aí entram os inibidores PCSK9. Então sim, tem que medir para reclassificar risco, e aí vamos torcer, né, pessoal, para esses novos fármacos também reduzirem riscos cardiovasculares, né? Que aí é mais uma oferta de tratamento para quem tem esse risco genético, que é muito importante, tá? Então vamos encerrando por aqui esse módulo, né, bem completo aqui para vocês, e aí vamos para o módulo seguinte de doenças hepáticas e renais.